Pensando sobre Provérbios, dia 12 de dezembro, Provérbios capítulo 12, versículo 1. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Tem outras versões que dizem: o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a correção é um bruto. Se você ama ser corrigido, você tende a crescer. Se você tem disciplina, você tende a crescer. A falta de organização é o motivo do fracasso de muitas pessoas. Se você dorme a hora que quer, come o que quer, bebe o que quer, faz o que quer e fala o que quer, então você não tem como crescer e ter sucesso. O sucesso da vida está na constância, está em fazer as mesmas coisas e coisas boas todos os dias. Você precisa vencer os seus vícios de bebidas alcoólicas e trocar isso por água. Você precisa eliminar o excesso de açúcar no seu café, porque isso está fazendo você ficar mais lento em relação a seus movimentos. Você precisa sair da inércia e praticar uma atividade física para que você diminua o peso e consiga ser mais leve, para conseguir pensar mais rápido e alcançar caminhos mais rápidos. Então, a disciplina é muito importante para que você realize os seus projetos. Você precisa começar a ler todos os dias, pelo menos 5 a 10 minutos, e depois ir aumentando esse tempo de leitura até que você seja alguém que lê todos os dias pelo menos 1 hora, para que você tenha constante instrução e possa ser aperfeiçoado naquilo que você está buscando. Sem disciplina, você não tem realização. Sem disciplina, você não tem resultado. Sem disciplina, você não vai a lugar algum. O conhecimento se constrói com a constância. Você precisa ser alguém que repete aquilo que é bom todos os dias. Aquele que tem comunhão com Deus repete todos os dias o acordar cedo e o orar e meditar na palavra. Aquele que é bem-sucedido na saúde é aquele que todos os dias faz a sua refeição de forma programada e escolhendo o que põe no prato. Aquele que tem disciplina é aquele que estuda e faz os exercícios todos os dias para consolidar o conhecimento, para ter condições de acertar as respostas nas provas, nos exames. Todo o bem-sucedido é aquele que usa a disciplina, a organização, a constância e a repetição. E a repetição de hábitos bons e a repetição de dizer não para aquilo que é mal. Aquele que é bem-sucedido, todos os dias ele repete não. Quando alguém diz, vamos beber? É não. E no dia seguinte, vamos beber hoje? Não. E quando chega sexta-feira, hoje é happy hour, vamos beber? Não. Por quê? Porque eu estou comprometido com a constância e com a disciplina. Tudo que não deu certo até esse mês de dezembro é porque faltou disciplina. Reflita se não foi por isso. Comece agora o próximo mês, quando começar um novo ano, com a ideia de meditar em provérbios todos os dias. Todos os dias você pode meditar em um capítulo de provérbios e prestar atenção no que aquele capítulo fala para aquele dia. Ficar prestando atenção, pensando a respeito daquele capítulo que você leu, para que você comece a mudar a sua vida. Pense no dia de hoje. Pense em preciso ter disciplina. Pense, anote no papel.
faltou disciplina? Talvez para você entrar na faculdade, talvez para você começar um negócio, talvez para você melhorar as vendas, talvez para a sua dicção, a sua oratória. Você precisa realizar exercícios para de falar em público e não ter medo de falar em público. Se coloque na frente em situações para falar a respeito da palavra na sua igreja, na sua empresa. Ouse falar. Comece falando pouco, mas vá vencendo a sua timidez. Vá melhorando e se corrigindo. Você não pode ficar tímido pelo resto da vida. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Se você é muito tímido, comece falando pouco e todos os dias fale um pouco. Se você não consegue falar todos os dias, programe-se para falar pelo menos uma vez na semana. Depois, você se programa para falar 2 vezes na semana. Depois, 3 vezes na semana e assim você vai elevando a sua exposição ao público e você vai vencendo essa dificuldade. Mas aceite colocar disciplina em relação ao que você come, em relação a praticar uma atividade física, um exercício físico. Se você está muito tempo parado, procure um educador físico, um médico, antes de começar a praticar essa atividade, mas inclua essa atividade. Inclua a organização na sua vida. Todo mundo tem 24 horas. Você vai dizer, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo quando você tem prioridade. Se você ficar doente agora porque você não praticou atividade física, quando a sua coluna travar você, você vai achar tempo para ir até o fisioterapeuta e fazer 10, 20 sessões de fisioterapia. Não espere chegar esse momento. Faça algo agora. Entenda, você precisa ter disciplina, porque o que ama a disciplina ama o conhecimento. E aquele que aborrece a correção é um bruto. Não seja um bruto com relação à sua vida. Seja uma pessoa que se ama, que se respeita. Cuide bem de você. Cuide bem do seu relacionamento com Deus. Cuide bem de você e não se envolva com pessoas fáceis. Não fique, não vale a pena. Você fica um dia com a pessoa e amanhã ela não está lá. Você fica com a pessoa e aquilo toma o seu tempo quando você poderia estar investindo em você para ter um casamento. Não desperdice o seu casamento. Valorize o seu relacionamento. Valorize a sua família. Preste atenção em relação ao seu relacionamento e cuide para que você seja abençoado. Você tem o dever, a responsabilidade, a missão de cuidar bem do seu cônjuge, seja o seu marido, seja a sua esposa e dos seus filhos, porque essa é a missão que você tem e que Deus quer que você cumpra para que você seja abençoado, para que você seja próspero e avance na sua vida. A maior causa de destruição de pessoas é o divórcio, é a separação. Pessoas desunidas fazem um estrago uma na vida da outra. Pare de pensar em separação, em divórcio e em desunião. Isso vai gerar traumas, transtornos que vão levar a sua vida. A maior destruição de patrimônios é por separações e divórcios. Imóveis vão para leilões, são vendidos pela metade do preço, carros e anos de trabalho, acertos de trabalho, são colocados em ruína em muito pouco tempo pela falta do bom relacionamento. Cuide do seu relacionamento. Por isso, não fique com qualquer pessoa. Há muitos oportunistas nessa terra nesses dias, pensando em se relacionar com você apenas
por aquilo que podem carregar no momento em que ocorrer o divórcio. Existem mulheres carreiristas aí na Terra, se você não está atento a isso, que a vida delas é casar com um, ficar durante algum tempo e dividir a metade para ela carregar a metade. Depois elas casam com outro e depois com outro que vai sendo cada vez mais rico até elas construírem o seu patrimônio. É triste de você dizer isso, mas essa é a realidade que se tem visto nos últimos dias. Você que é mãe, você que é pai, precisa orientar o seu filho sobre essa questão dos relacionamentos, para que eles estejam alertas e não sejam simples, ingênuos, inocentes, imprudentes, que se deixam levar por falácias. Existem pessoas que são educadas dentro da igreja, que têm boa fé e que têm a bondade no coração porque meditam na palavra dia e noite e não sabem da malícia que existe no mundo. Mas devemos estar atentos às estratégias que o mundo tem colocado nos últimos dias para que não venhamos a cair nas suas ciladas e nas suas armadilhas. Paulo disse uma vez que nós precisamos estar cuidando para que aquele que está de pé não caia, porque não devemos ignorar os ardis, as estratégias de Satanás. Versículo 2: O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O favor do Senhor corresponde às bênçãos de Deus, corresponde à proteção de Deus em relação a todas as áreas da sua vida. Quando você lê Provérbios 3, a Bíblia fala que aquele que ama a sabedoria, que busca estar perto de Deus, recebe vida longa e recebe riquezas e honra. Então, o favor do Senhor engloba essas três bênçãos: vida longa, riquezas e honra. E riquezas não é apenas material, dinheiro. Riquezas é vida conjugal, vida sentimental, vida profissional. Será rico das bênçãos do Senhor. Versículo 3: O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Pela impiedade, que corresponde a fazer as coisas erradas, você não consegue se firmar. Se você é preguiçoso, você não consegue firmar a sua empresa. Se você é alguém displicente, negligente com relação ao seu tempo de oração com Deus, você não vai se estabelecer na comunhão com Deus. Se você não ler a palavra, você não terá conhecimento a respeito do que fazer nas situações difíceis da vida. Se você comer o que quiser, beber o que quiser, sair com quem quiser, ficar com quem quiser, você não vai se estabelecer. Só a raiz dos justos. Justo é aquele que se ajusta à palavra de Deus. Se você for ajustado com a palavra de Deus, justo é algo que está apertado. Se você estiver apertado com a palavra, ou seja, ligado nela para realizá-la, cumpri-la totalmente, a sua raiz não será removida. A sua empresa prosperará, o seu casamento prosperará, os seus projetos se realizarão, porque quando você está alinhado com Deus, você se estabelecerá, a sua raiz não será removida. Por isso, a importância da disciplina, da correção em andar na justiça. Verso 4: A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Você que tem disciplina vai prestar atenção e não ficar com qualquer pessoa. Você vai ver se a mulher é virtuosa para receber uma coroa, para que você se livre da mulher que procede vergonhosamente. A mulher que procede vergonhosamente hoje é aquela que fica fazendo as suas dancinhas na internet, que vive expondo as suas partes íntimas, que fica expondo o seu corpo até com roupas sensuais
para atrair a atenção de muitas pessoas. Fuja dessas mulheres. Tem muitos jovens que são inocentes. O homem é muito visual, então eles olham no Instagram, olham no Facebook, olham na rede social e veem aquela mulher que está fazendo poses, caras e bocas para seduzir os homens. E eles caem nisso e dizem: como essa mulher é bonita, eu quero ficar com ela. Essa é a mulher de quem você deve ficar muito longe. Porque se ela está ali atraindo a atenção de muitas e muitas pessoas, o que você acha que ela vai fazer quando ela se envolver com você e continuar atraindo a atenção de outras pessoas? Você vai receber uma outra coroa, a coroa da vergonha. Então, preste atenção, procure a mulher virtuosa. Se você não sabe quais são as virtudes que você deve procurar em uma mulher, leia o capítulo 31 de Provérbios e veja se a mulher tem aqueles atributos e características que Provérbios 31 apresenta. Você que é mulher também precisa prestar atenção no homem com quem você se envolve. Às vezes você se sente mais atraída por aquele que chama a sua atenção, por aquele que tem a promessa de que vai trazer muitas emoções. Mas esse que tem a promessa de que vai trazer muitas emoções, vai trazer também a emoção da separação, do divórcio, da desgraça, da ruína, um pouquinho na frente. Então leia 1 Timóteo capítulo 3 e leia 1 Pedro capítulo 3 e medite nas características que Paulo e Pedro falaram a respeito de escolher um varão, de escolher um homem para o seu relacionamento. Versículo 5: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano. Pense, esse versículo 5 fala sobre amizade. Escolha ter amizades com os justos. Eles terão pensamentos retos e te darão conselhos retos. Os ímpios te darão conselhos que vão enganá-lo. Eles vão dizer: você pode fazer isso, é só uma curtida, não vai acontecer nada. Você não precisa ser tão sério, você não precisa ser tão séria. É só uma vez. Fuja desses conselhos. Uma única vez é suficiente para você pegar uma doença em um relacionamento errado com a pessoa errada. Uma única vez é suficiente para você bater o carro. Uma única vez é suficiente para você perder o seu emprego. Uma única vez é suficiente para que você perca o seu cargo público por suborno ou corrupção. Uma única vez. Essa é a tentação do diabo, a tentação do mal, a tentação do ímpio para derrotar você. Uma única vez e você pode arruinar o seu casamento, destruir a sua vida, marcar o seu relacionamento para sempre com uma mancha que vai ficar ali, atrapalhando o seu casamento, o seu relacionamento. 6. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Preste atenção no que as pessoas falam para você. Preste muita atenção. Se o conselho é ímpio, está armando cilada para você. Saia dessa amizade. Você está vendo que a pessoa está criando armadilhas, está dando conselhos maus. Ele está buscando o teu sangue, está esperando a sua destruição. Verso 7: transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Transtornado significa confundido, confundidos significa frustrados. Confundidos e frustrados serão os ímpios, e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Como todo o texto de Provérbios 12 remete à questão da disciplina. Se você for ímpio, o ímpio é o que faz a coisa errada. Não cuidar do que você come, não cuidar da sua atividade física, não cuidar do relacionamento com Deus, não cuidar do relacionamento com seu cônjuge,
não cuidar dos seus filhos, não cuidar do seu aperfeiçoamento intelectual, buscar ler livros e buscar bons hábitos, cortar o hábito de ficar assistindo televisão por horas e horas, você não será amanhã. Você não estará mais no seu emprego. Você não estará mais com a sua empresa. Você não estará mais com o seu casamento. Você não terá mais o seu filho. Você não terá mais o relacionamento com Deus. Mas a casa dos justos permanecerá. Aquele que está ajustado ao reino de Deus, fazendo todos os dias com constância a leitura bíblica, a oração, o exercício físico, o cuidado com a alimentação, a negação completa a todo tipo de bebida, permanecerá. Versículo 8: segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. O versículo 8 está dizendo: conforme o entendimento que cada pessoa tem, essa pessoa receberá o louvor. Se a pessoa entende o que tem que fazer e faz, ela será louvada. Agora, o perverso de coração estará em desprezo. Com certeza, aquele que faz o inverso do que é para fazer ficará em desprezo. 9. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Do que adianta ser arrogante, orgulhoso, ficar se achando, pensando que é superior em relação às outras pessoas? Coloque uma disciplina em você a partir de agora. Comece a pensar que em amar o próximo, em respeitar o próximo, em entender que você faz parte de uma sociedade e que você precisa servir os outros mais do que querer ser servido. Versículo 10. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O justo é tão justo que ele cuida de tudo, até dos seus animais, dos seus pets. Agora, quando um ímpio mostra misericórdia, é porque ele tem uma segunda intenção. As misericórdias dos ímpios são cruéis. Se um ímpio fala que vai poupar alguém, ele não está poupando a pessoa porque ele é bonzinho. Ele está poupando a pessoa porque ele já está pensando que aquela pessoa vai ser útil para alguma coisa. Os ímpios, quando eles se reúnem para fazer o mal, eles não são amigos uns dos outros. Eles poupam uns aos outros porque eles pensam assim: esse aqui é o meu companheiro para matar os outros. Esse aqui é o meu companheiro de fuga, é o meu companheiro para a prática de furto, é o meu companheiro para a prática de corrupção, é o meu companheiro para a prática do roubo, é o meu companheiro para enganar as outras pessoas. Então eles não se matam porque eles estão no mesmo propósito. Tanto que quando a polícia pega essas pessoas, eles começam a denunciar uns aos outros. E quando eles dizem, vou poupar a sua vida, eles poupam a vida ou dizem, vou deixar de fazer o mal para você. É porque eles estão com uma segunda intenção. E a segunda intenção deles sempre é voltada para o mal. O que o texto está dizendo é: não pense que só porque o mal não fez o mal para você, que agora ele ficou bonzinho. Ele não fez o mal para você hoje, porque ele viu alguma vantagem em você. Amanhã, quando ele tiver oportunidade de fazer o mal para você, que seja algo que vai trazer um bem para ele, ele não vai ter dúvida de destruir você para conseguir ficar bem, para conseguir se dar bem. Então, se você vê alguém sendo mal com os outros, fuja dessa pessoa, mesmo que essa pessoa esteja tratando você muito bem hoje. Ela está tratando você bem hoje, mas a natureza dela é uma natureza de pessoa ruim. Esse mal dela, em algum momento, vai se refletir sobre você. Fuja dos maus. 11. O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo.
Seja alguém que trabalha e que cuida da sua terra, cuide da sua vida, porque é isso que vai te trazer prosperidade. Cuide da saúde, da alimentação, do exercício físico, da comunhão com Deus, da leitura dos livros, do aperfeiçoamento intelectual, da sua vida do seu relacionamento conjugal. Cuide de tudo. Isso vai te trazer fartura. 12. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio deseja ficar junto com quem faz o mal. A raiz dos justos produz o seu fruto. Em outras palavras, continue produzindo raízes, crescendo e plantando, plantando e plantando e crescendo, porque você vai conseguir o seu resultado. Você vai conseguir o fruto que você está buscando se você for disciplinado e constante. 13. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Em outras palavras, a armadilha, o laço daquele que faz o mal está no pecado da língua. Ele vem e te seduz. É assim que a mulher adúltera traz o quê? Traz o laço. Ela traz o laço com a transgressão dos lábios, falando palavras que são maliciosas, que carregam, sedutoras, que carregam os que são inocentes. O justo sairá da angústia, porque o justo, aquele que se ajusta com a palavra de Deus, percebe logo o laço e escapa. Versículo 14: Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Aqui está a lei da semeadura. Aquilo que você fala é aquilo que você recebe. Aquilo que você faz com as suas mãos é aquilo que você recebe. Preste atenção no que você fala. Preste atenção no que você faz. O que você fala e o que você faz é o que você vai receber. Versículo 15: O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O tolo só olha para si próprio, ele não para ouvir as palavras de sabedoria. Por isso é tão importante ler e meditar em Provérbios todos os dias. Isso faz você pensar a respeito das várias situações da vida antes que elas apareçam para você e faz com que você esteja pronto, atento em relação àquela situação quando ela aparecer diante de você. O que dá ouvidos ao conselho é sábio. 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O louco é aquele que, quando provocam ele, ele já fica irado e comete uma tolice. Logo ele quer responder, logo ele quer revidar, logo ele quer agir. O louco é aquele que age pela emoção, não tem inteligência emocional. Você precisa treinar inteligência emocional. Quando alguém fizer alguma coisa para te provocar, você tem que ignorar. Isso exige treinamento, porque para algumas pessoas isso é ainda muito mais difícil. Mas se você olha o que ela quer com a provocação, ela quer que eu vá até ela, ela quer que eu agrida ela quer que eu perca a cabeça, para que a minha reputação seja destruída, para que o meu nome vá para o lixo. Então você não pode deixar que as pessoas controlem você pelas suas emoções. Você tem que estar no controle da situação. E para que você esteja no controle da situação, você precisa controlar as suas emoções. Aquele que não controla as suas emoções acaba sendo arruinado. O avisado encobre a afronta. Em outras palavras, ele recebe o xingamento, recebe a palavra tola e ele olha e fala: está querendo me tirar do sério, né? Mas não vai conseguir, porque eu estou comprometido em prosperar, eu estou comprometido em comigo mesmo, em cuidar da minha vida. Não interessa a opinião daquele outro que está falando. Às vezes o outro xinga até a sua mãe, mas você sabe que a sua mãe não é aquilo que a pessoa falou. Então, por que perder tempo com uma palavra de um louco,
de uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida, que talvez você nunca mais vai ver na sua vida e que por causa de um segundo da falta de inteligência, você vai ser derrotado, arruinado e vai perder a sua vida, às vezes por bobagem. Versículo 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Quando você conhece uma pessoa que você ouviu mentindo, falando coisas falsas a respeito de alguém, saiba que essa pessoa vai ser assim com você amanhã. Então fuja dessa pessoa, não conte nada para essa pessoa e corra dessa pessoa, porque o que diz a verdade manifesta a justiça. Quando uma pessoa fala a verdade, pode confiar que essa pessoa sempre vai ser assim. Agora, se a pessoa engana, saia correndo dela, porque amanhã ela vai enganar e vai falar coisas ruins a seu respeito. 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Tem pessoas que só têm palavras más para dar a você. Fuja dessas pessoas. Procure aqueles que têm língua dos sábios, porque a língua dos sábios é saúde. Vai trazer saúde para a sua vida. Versículo 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Nunca minta. Diga a verdade. É mais fácil falar a verdade. Quando você fala a verdade, você não tem que puxar nada da memória que você mentiu, que você inventou para manter a sua versão. A verdade traz reputação. Sofra as consequências daquilo que você fez. Sempre é melhor você pagar logo pelos seus erros e pelas consequências e endireitar o seu caminho todos os dias do que ficar com pendências que lá na frente podem acabar com você. Versículo 20: Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Veja que tipos de conselho você tem dado para as pessoas. Você vai ter alegria quando você aconselha as pessoas a fazerem o certo. Você vai ver as pessoas escapando do mal e você vai ficar feliz quando ver que foi pelo teu conselho de paz que você reuniu um casal, que você reconciliou duas pessoas que estavam brigadas, que você resolveu aquele problema no seu trabalho, que você ajudou os seus colaboradores e fez com que eles ficassem bem e em paz novamente. Então, a alegria tem os que aconselham a paz. 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Se você é justo, você faz as coisas certas. Não há razão para virem agravos, coisas ruins no seu caminho. Quando vem alguma coisa ruim, logo o Senhor te levanta e te abençoa. 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Mais uma razão para fugir da mentira. Se você é mentiroso, você não tem relacionamento com Deus. O versículo 22 está dizendo: Deus odeia a mentira. Agora, Deus tem prazer em quem fala a verdade. Quer ter amizade com Deus? Seja mais uma razão para você não mentir. Além da mentira durar pouco e destruir a sua reputação, como diz o versículo 19, no versículo 22, você ainda perde o relacionamento com Deus. Não vale a pena ser mentiroso, seja porque a mentira dura pouco e seja porque você perde o mais valioso, a comunhão com Deus. 23. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Estultícia significa tolice. Esse versículo está dizendo que o homem que é sábio, que é avisado, ele tem o conhecimento e ele usa o conhecimento na hora que precisa ser usado. O avisado sabe a hora certa de aplicar cada coisa que sabe. Agora, o tolo não sabe de nada. Ele só fica falando das suas tolices. O tolo, ele
só fala sobre tolices. Versículo 24: a mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Diligentes são aqueles que são cuidadosos, aqueles que trabalham, aqueles que se aperfeiçoam todos os dias para serem melhores todos os dias. Quem faz isso está o tempo todo buscando crescimento, sendo disciplinado, tendo constância, diligência. Mais uma vez, fala de ser constante, dominará. Mas os enganadores serão tributários. Tributários significa serão escravos, serão empregados, serão dependentes dos outros, não terão ideias, não saberão o que fazer, ficarão sempre na dependência dos outros. E tem muitas pessoas que são enganadoras e elas não sabem. É aquele que trabalha todos os dias, mas ele vai no bar e gasta com bebida. Você está se auto-enganando. Você está dizendo: eu trabalho e não sei por que não prospero. Porque você engana você mesmo. Você engana a sua saúde. Você não cuida de você. Você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Ser verdadeiro é: eu tenho que assumir um compromisso com a justiça. Eu tenho que assumir um compromisso com a verdade. E a verdade é que a bebida destrói. Então eu não vou me enganar de pensar que a bebida é um prazer porque ela me alivia. Esse é o engano de quem bebe. O engano é: isso aqui é bom porque me traz alívio. Isso é um engano. O engano é: eu preciso ver como fazer para vencer esse desafio. Eu preciso aumentar o meu conhecimento, a minha inteligência emocional, como resolver e lidar com esse problema de tal maneira que eu o supere e não dependa de bebida. Beber para esconder os problemas é se auto-enganar. Versículo 25. A solicitude significa preocupação. A preocupação no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Você ficar preocupado com relação às situações da vida só vai deixar você abatido. E tem muitas pessoas que ficam abatidas, ansiosas, em depressão, porque elas vivem preocupadas, mas elas não pensam em encontrar pessoas sábias que tenham uma boa palavra para resolver o problema. Se você está passando por um problema, você precisa buscar tratamento, seja médico, seja psicológico, seja de alguém que sabe como resolver o problema da sua empresa, seja um gestor de recursos humanos que sabe ver quais são as suas habilidades para recolocar você no mercado. Você precisa resolver, buscar uma boa palavra, a pessoa que tem a palavra certa, porque a pessoa que vai trazer a boa palavra vai alegrar você. Ficar preocupado com solicitude não resolve, só abate. Se você está com algum problema, procure terapeuta, procure gestor de RH que possa ajudá-lo se o seu problema for no trabalho. Veja a pessoa certa que tem a boa palavra para que você receba a solução. 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Quando você anda com pessoas ajustadas com a palavra de Deus e ajustadas com aquilo que é certo, aquela pessoa serve como um guia para você. Agora, se você encontra pessoas ímpias, elas vão puxar você para o lado errado, para o adultério, para a prostituição, para a mentira, para a corrupção, para a bebedice, para o uso das drogas, para a preocupação. É isso que os ímpios vão fazer com você. Fuja deles. Para o excesso de lazer e o excesso de diversão, vão levar você para o consumismo, querendo implantar em você: você precisa disso, você precisa disso, você precisa daquilo. Aquilo que você precisa é comprometer-se com a palavra de Deus e comprometer-se com você mesmo, em seguir a disciplina com constância nos teus planos, nos teus projetos, onde você está na liderança e no controle daquilo que acontece com a sua vida. Versículo 27.
O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Mais um versículo falando para que você seja diligente, para que você não cede e não se entregue à preguiça. Faça o que precisa ser feito. Ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, faça propósitos de jejum para ter relacionamento e intimidade com Deus. Todos os dias, leia por 1 hora. Leia, procure um livro e leia 1 hora, todos os dias. Isso vai exercitar a sua mente. Seja diligente na preparação das suas refeições. Não coma qualquer coisa. Não tenha preguiça. Você pode pensar, é mais fácil pegar um fast food, é mais fácil comer no restaurante, é mais fácil comer ali, é mais fácil comer esse negócio que está pronto. A preguiça vai consumir o seu dinheiro e vai consumir a sua saúde. Mas o bem precioso do homem é ser diligente. O bem precioso do homem é ser cuidadoso em relação ao seu relacionamento com Deus. Não tenha preguiça de fazer alguma coisa que agrade o seu marido, que agrade a sua esposa, que agrade o seu filho, que agrade a sua filha. A sua preguiça de conversar com ele, com ela, depois que você voltou do trabalho, pode livrar o futuro do seu filho e da sua filha. Não tenha preguiça de ver se ele fez a tarefa, se não fez a tarefa, de conversar como estão as coisas. Não tenha preguiça de cuidar dos seus relacionamentos. 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Se você andar ajustado na disciplina, na correção, você vai encontrar a vida. O que é a vida? É a vida feliz, com alegria. Mas no caminho da sua carreira não há morte. Siga pelo caminho da justiça e você será bem-sucedido em tudo o que fizer.